Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Hiker Linux. Eu sou o Hiker. E eu fiquei um tempo longe do Linux e eu vou falar nesse vídeo sobre essa experiência. Bom, eu tenho uma série de vídeos aqui no canal fazendo certas comparações com o macOS e o Linux. Inclusive, alguns usuários, tanto do Linux como do macOS, não entenderam muito bem, criticaram, alguns elogiaram. Mas o embasamento para esses vídeos que eu fiz foi que eu já sou um usuário macOS de longa data. O primeiro computador que eu tive foi um MacBook Pro, né? Se é possível considerar iPad como computador também, eu tive um iPad, depois eu comprei um computador, um MacBook Pro. É lógico, eu já tinha contato com Windows em lugares que eu trabalhava, Lan House e tudo mais, mas o meu primeiro computador foi um MacBook e esse desejo de ter um Mac veio desde quando eu trabalhei numa loja, trabalhava com MacBooks e tudo mais. Ali eu conheci o sistema da Apple, conheci os MacBooks, então eu passei a ter um apreço por isso. Então eu já sou um usuário de macOS a longa data. E aí eu fiz alguns vídeos comparando o seguinte, se tem áreas de trabalho no macOS, no Linux também. Inclusive, no Cinnamon, nas versões anteriores, o espalhamento de janelas era idêntico das outras versões do macOS. Agora, como o macOS mudou bastante nessa versão Big Sur e os desktop Linux estão se atualizando, estão mudando também, ficou um pouco diferente, mas dá para deixar igual. Então fiz alguns vídeos comparando, se no macOS você tem essa dock, no Linux também tem algumas distribuições com essa dock por padrão, e você pode customizar e deixar as distribuições Linux idênticas ao macOS. Mas a minha intenção foi mostrar, se você tem o recurso A, no Linux, no macOS você tem o recurso B, é muito semelhante, e os dois sistemas eles são derivados do Unix. A diferença é que o macOS tem uma interface gráfica ali por cima, que se chama Aqua, que é uma interface fechada, e ele é diferente nos programas, nos executáveis, entre outras coisas que tem ali nessa interface fechada. E o Linux é um sistema aberto, né, desenvolvido aí por Linus Torvalds e por aí vai. Mas eles têm algumas peculiaridades, algumas similaridades. Os fanboys da Apple dizem que eu peguei pesado e tudo mais. Tá aí a sequência de vídeos, vai seguir alguns na parte final desse vídeo para quem quiser assistir. E aí eu fiquei um tempo longe do macOS, adquiri um MacBook ali, início ali de 2020 até 2021, eu fiquei com esse MacBook Air. Inclusive, o MacBook Air é uma máquina que o próprio Linus Torvalds usava, não sei se ele usa atualmente, mas ele utilizava com a distribuição Linux Fedora. Ele dizia que gostava muito, né, dos MacBooks. E eu comprei esse Mac para, além de utilizar o sistema da Apple por um tempo para ver se eu conseguiria ser tão produtivo com o MacBook quanto eu era com o Linux, também para fazer alguns testes como os sistemas Linux iriam se adaptar, iriam fluir no MacBook, já que a Apple tem essa máxima de que ela produz o hardware, ela produz o software e isso faz com que exista um casamento perfeito entre ambos. Então eu resolvi testar também uma distribuição Linux nesse Mac, algumas distribuições, para ver como ele iria fluir. Bom, para ser produtivo, tão produtivo quanto eu era nas distribuições Linux, eu procurei instalar os programas que eu utilizava no mundo Linux, ali no macOS. Eu instalei o navegador Vivaldi, instalei o Yandex, que era um browser que eu estava fazendo testes na época, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando do Yandex. Eu instalei o LibreOffice, eu instalei o Krita, que era o que eu utilizava para fazer thumbs aqui no canal na época. Dava para instalar o GIMP, mas eu não utilizava o GIMP. E eu fui procurando todos os programas que eu utilizava para me sentir mais familiarizado. E eu percebi que eu conseguia ser tão produtivo quanto. Inclusive eu comecei a editar pelo DaVinci Resolve lá no macOS. Algumas diferenças que eu notei foi o seguinte: o DaVinci Resolve ele precisa de uma GPU dedicada para você renderizar, para você executá-lo nas distribuições Linux. Já no macOS, com o driver gráfico da própria placa Intel, você consegue executar e renderizar vídeos, e eu conseguia ter a mesma qualidade que eu tenho atualmente com a minha máquina,
que possui uma placa NVIDIA. Então isso aí acaba sendo um ponto para o macOS nesse quesito. Não sei por que não há uma otimização ainda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, para que você possa utilizar o drive da sua Intel numa distribuição Linux e renderizar esses vídeos e editar aí no DaVinci Resolve. Também notei que, por mais que o Vivaldi e o Yandex funcionavam muito bem, quando eu usava o Safari, existia ali um ponto a mais, o Safari acabava se sobressaindo ao Vivaldi. E navegando pela internet eu vi comentários de outros usuários também notando essa mesma questão quanto ao Google Chrome, quanto a outros browsers, Firefox, por aí vai. Isso significa que o Safari é o melhor navegador do mundo? Isso significa que o Safari é melhor que o Google Chrome? Que o Safari é melhor que o Vivaldi? Que o Safari é melhor do que o Yandex e por aí vai? Não, por causa da seguinte questão. A Apple ela mantém o seu ecossistema fechado e a Apple permite algumas peculiaridades, alguns recursos no seu sistema para que venha fluir melhor com os produtos que ela mesma cria, como no caso do Safari. Tanto é que, quando eu trabalhava em empresas que utilizavam computadores com Windows, eu fiz o download do Safari para o Windows. Para quem não sabe, aí existe uma versão do Safari para o Windows. Inclusive tem como executar ele no Linux por causa disso aí pelo Wine, né? Ele estava para ser descontinuado, foi descontinuado porque ele estava há muito tempo sem receber atualizações. E o Safari para o Windows, quando eu testei lá em 2010, 2011, ele era horrível, ele era muito lento. Então, se a Apple tem essa força toda para criar o melhor navegador do mundo, por que que esse melhor navegador só era o melhor navegador no macOS? Não era o melhor navegador no Windows, por exemplo. Tem alguma coisa de errado aí. E aí a gente pode recorrer a essa parte. A Apple, ela mantém ali fechado, você pode fazer o seu programa para funcionar no macOS, mas se a Apple tiver um programa desse mesmo nicho, ele vai funcionar melhor. Por quê? Por ser fechado, só ela detém um código, só ela pode analisar o código tanto do sistema como da aplicação e fazer os comandos, os códigos necessários para que ambos trabalhem em conjunto perfeitamente. Bom, e nisso ela vai ter um desempenho melhor, seja no Final Cut, seja no iWork, seja em qualquer programa que ela faça. Isso faz com que ela saia ganhando, por exemplo, no Safari, em relação aí ao Google Chrome, ao Vivaldi, Yandex e por aí vai. Contudo, eu preciso falar que o ecossistema da Apple funciona. Ele funciona, é tudo amarradinho, tudo fechado ali. Eu não sou totalmente contra o código fechado. Eu sou da seguinte filosofia. Existe o código aberto, existe o código fechado, existem aplicações que devem ter o código aberto, existem aplicações que devem ter o código fechado. Que aplicações são essas que devem ter o código fechado? Talvez você vai comentar que toda aplicação deve ter o código aberto e ponto. Então, quem cria a aplicação é o dono daquele programa. Se o cara quiser manter fechado, é o direito dele, é a liberdade dele. Se eu criasse agora um programa e ele fosse um serviço inovador, diferente, que ninguém mais no mundo tem, talvez eu mantivesse o código dele fechado durante algum tempo e depois, com o passar do tempo, eu viesse a abrir porque eu conheço a metodologia do código aberto. E hoje em dia eu acredito, mas quem não conhece, quem não acredita, acha isso balela. Eu sou da seguinte filosofia, eu acredito que se você quer criar um jogo, quer criar um programa e quer manter ele código fechado durante um tempo ou toda a vida, é o seu direito de escolha. Vai do cliente querer o seu programa ou querer buscar uma opção de código aberto. Agora, eu ou você nos colocarmos contra um desenvolvedor criar sua aplicação, escolher colocar de código aberto, código fechado, qual a licença e por aí vai, eu acho que a gente está cerceando a liberdade desse desenvolvedor. Então eu sou contra cercear a liberdade. Para mim tem que existir código fechado, código aberto, várias licenças e cada um vai decidir qual a melhor licença vai enquadrar e cada usuário final escolher se o seu sistema vai ser de código fechado, código aberto, se ele vai ter algum programa de código fechado ou não, open source. Então, na minha opinião, fica a critério de cada um. Em resumo, eu
pude ser tão produtivo quanto quando eu estava com Linux e fui para o macOS e depois quando eu vim do macOS para o Linux. Atualmente eu estou usando uma máquina que tem 2 sistemas Linux, cada SSD, que eu tenho 2 SSDs, cada um está com 1, né? E estou satisfeito. E se eu fosse trocar de hardware nesse momento, eu iria comprar um outro hardware que eu pudesse instalar um sistema Linux e usar numa boa. Eu não voltaria para o macOS nesse momento. Apesar que num futuro, nada garante que eu não vá comprar um MacBook, pois eu acho lindo o design do MacBook. Seja do MacBook Pro, MacBook Air, aquele iMac também. E nada me impede de instalar uma distribuição Linux nele, né? Afinal, uns dizem, pra que ter um Mac? É um absurdo. Ué, o Mac é meu, se eu comprei com o meu dinheiro, eu instalo nele o sistema que eu quiser. Eu só não falo de instalar o Windows, pois eu estou há muito tempo sem usar o Windows. Bom, esse aqui foi o vídeo falando aí do tempo que eu fiquei longe do Linux, que eu usei macOS. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Se você não é membro aqui do canal, você pode me apoiar, o seu apoio vai ser muito importante através do Padrim, o link segue na descrição do vídeo, ou sendo membro aqui, clicando em Seja Membro, para ser membro aqui do canal do YouTube. Eu prefiro o apoio pelo Padrim, pois o repasse do Padrim é maior do que o percentual do repasse aqui sendo membro pelo YouTube. Foi um prazer ter você aqui. Os nossos vídeos aqui, os meus vídeos são todas segundas às 19 horas e quinta-feira às 20 horas. Deixa aqui um comentário se você já ficou um tempo fora do Linux também e como é que foi quando você voltou, se você conseguiu ser tão produtivo quanto era no Windows, no Linux, no macOS. Deixa aí um comentário. Foi um prazer ter você aqui e até a próxima!